E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias, curiosidades e histórias curiosas. Então, se você está chegando agora nesse canal e gosta de histórias curiosas, se inscreve porque aqui tem história nova a semana toda. E eu conto essas histórias para vocês e para o Andy. Tudo bem, Andy? Só uma correçãozinha, senhor diretor Andy. Ah, senhor diretor, voltou essa história do senhor diretor. E hoje eu já vou dizer logo, hein? Eu quero uma história assim que seja uma história de muitos mistérios e aventuras, viu? Mistérios e aventuras? Tô querendo que você conte uma história assim, hein, Rafa? O pessoal tá pedindo nos comentários. Então você veio ao lugar certo, Andy, porque a história de hoje tem mistério e tem aventura. Ah, é? E vou te falar mais, é uma história real. Real? História real? Real. Inclusive escreve aí nos comentários, galera, se vocês gostam mais de histórias reais ou de histórias inventadas. Coloque aí pra gente saber. Mas a história de hoje é real. Imagina você atravessar um deserto escaldante por anos, gastando uma fortuna que não é sua, é de outra pessoa, tá gastando dinheiro dos outros. Tá mais suave, né? Tá mais tranquilo. Mas não tá lazer não, tá trabalho. Imagina passar anos seguindo pistas que todo mundo dizia que estavam erradas. Mas você é teimoso, você insiste, até que em um certo momento, BUM! Você encontra o tesouro mais incrível da história. E essa história é real, Rafa? Essa história é real. Claro, isso é interessante? Conta essa, Rafa! Eu vou contar essa, mas vou pedir pra você deixar seu like antes de eu começar a contar a história, pra você não esquecer depois. Que aí depois verdade, eu desculpe, esqueci o like, porque eu assisti a história, esqueci de deixar o like. Já deixa agora, antes de começar a contar que fica mais fácil. Não custa nada, né, Não custa nada, tá aqui pertinho, é só clicar. E se inscrever também, E né, também Rafa? se inscrever no canal, né? Tem que estar inscrito no canal pra acompanhar as histórias. Mas a história que eu vou contar hoje aconteceu, Andy, em 1922. Nossa, já faz tempo, hein, Em Rafa? 1922 você tava onde, Andy? Você lembra? Sabe onde você tá? Já não era nascido? Não, ainda não, viu, Rafa? Não Tem era, certeza? não. Tenho certeza. Errei por um cálculo. Enfim, mas nessa época, Howard Carter era um arqueólogo bem teimoso, né? E um tanto rabugento. E ele encarou o deserto e mudou pra sempre a história do Egito. Nossa, Rafa, que interessante, hein? Mas assim, como mudou a história do Egito em 1922, né? Porque a história do Egito já tava lá no passado, né? É, Rafa, mas o Egito é um lugar cheio de mistérios. Cheio de mistérios, com histórias muito antigas. Sim, de muitas pessoas que se aventuram atrás de coisas antigas, entendeu? Tesouros escondidos ali. Muitas histórias, Rafa. O Howard, que é o nosso personagem principal, ele existiu mesmo, é um personagem real, tá? Ele nasceu em 1874 na Inglaterra. Ele não era nenhum aventureiro de cinema, assim, tipo Indiana Jones, não. Não. Ele era até um garoto meio tímido, mas ele adorava desenhar animais. Ele era um artista muito talentoso, era ilustrador. E ainda muito jovem, se apaixonou pelo Egito. Ah, Rafa, ilustrador é aquela pessoa que faz desenho. Isso, assim, faz desenhos, exatamente. É o profissional, né, que chama de exatamente, desenhar, é o ilustrador, né, Rafa? Exatamente. E aí ele foi pro Egito com 17 anos. Ah, já pra trabalhar. Foi contratado pra copiar desenho daquelas tumbas antigas do Egito, sabe, Andy? Quando entravam naqueles lugares antigos, aí tinham aqueles desenhos, né, aqueles negocinhos assim... Pessoal, sim, desenhado. E aí ele ia lá desenhar pra registrar, né? Pra documentar. Porque o moleque tinha um talento absurdo pra observação de detalhes. Moleque naquela época, né, Rafa? Porque ele tinha 17, tempo, né? viu, Rafa? Né? Quando ele foi mais de 100 anos, isso. Viu? Quando ele começou, ele tinha 17 anos, quando ele foi pra lá fazer isso. É isso que eu tô contando, Andy. Oxi. Ah, sim. O trabalho dele, como eu tava dizendo, era copiar os desenhos das tumbas pra outros arqueólogos estudarem, né? Mas logo, a paixão dele pela terra ali dos faraós o transformou em um egiptólogo. Sabe o que é isso, Andy? Não, Rafa. Quem estuda o Egito. Ele se tornou um egiptólogo autodidata. Sabe o que é isso? Não, o que é? Autodidata é quem aprende sozinho. Então ele aprendeu um ofício sozinho? Sozinho, lá, desenhando, vivendo ali naquele ambiente, ele foi aprendendo muito sobre o Antigo Egito. Ele não era um estudioso sobre a história do Egito, né, Rafa? Não, ele foi trabalhando isso, e foi ficando especialista. Exatamente. Ao longo dos anos, ele desenvolveu, assim, tipo, um faro muito bom para encontrar pistas esquecidas, assim, no tempo e desvendar novos fatos sobre o Antigo Egito. E ele passou anos escavando, ganhando experiência e conhecimento sobre a cultura egípcia e tal. Mas, apesar
das suas habilidades, o Carter, ele tinha um problema. Ele, digamos assim, ele não era rico. Ah, não? Não. Escavar no Antigo Egito, ainda mais naquela época, era uma coisa que era muito cara. Ai, cara, e perigosa, viu, Rafa? Cara, perigosa. Porque vai que aparecia uma múmia, porque no Egito tinha muitas múmias, viu, Rafa? Tinha múmia, Anderson. Que história é essa? Sim, dentro dos sarcófagos. Mas as múmias estão mumificadas. Ah, mas tem o filme A Múmia, tem tanta coisa. Mas aí que... o filme é ficção. O filme é ficção. E essa história é real. E essa história é real. Então tem uma diferença aí. Aqui tem diferença. Aqui ninguém tá esperando que a múmia se levante, não. No máximo um inseto ou outro que poderia aparecer, Exatamente, né? Exatamente. Mas aí o Howard, né? O Howard, ele se interessou na história do faraó Tutankhamon. Sabe quem era o Tutankhamon, Andy? Já ouvi falar, Rafa. Até então, o Tutankhamon ele era uma figura, assim, digamos, meio esquecida. Era quase um figurante na história do Egito, né? Os faraós mais famosos eram outros. Era tipo Ramsés, Akhenaton, né? Tutankhamon, esse aí era quase nada conhecido. Ninguém nem falava muito dele. O Império Egípcio tem muitos faraós, né, Rafa? Muitas Imagina histórias, quantas né? histórias dá pra trazer aqui pra esse canal sobre o Antigo Egito, hein, Rafa? Andy? Muitas. Fica aí essa dica. Se vocês quiserem histórias sobre o Antigo Egito, lota aí os comentários que a gente traz, né? Mas naquela época, os estudiosos só tinham pequenas informações sobre Tutankhamon, né? Tipo assim, um selo aqui, um anel ali, o nome dele mencionado em alguns textos antigos. Não era nada assim tão registrado quanto os outros faraós, exatamente. Né, Rafa? O que eles sabiam era pouco, era só que ele tinha sido um faraó menino. Tutankhamon subiu ao trono com 9 anos de idade. 9 anos? Viveu um pouco, né? Porque naquela época vivia-se pouco. E aí ele morreu por volta dos 18 ou 19. Então teve um reinado ali de uns 10 anos, talvez. Mas só isso que eles sabiam, né? Pra ele, pro Howard, esse enigma sobre Tutankhamon era, tipo, irresistível. Porque ele é curioso como ele foi pegando o gosto, né, Rafa? Tipo, se quase ninguém sabia nada sobre o garoto faraó, então significa que a tumba dele podia estar escondida, intocada e cheia de pistas sobre o Egito Antigo. E por que a tumba dele era tão interessante, Andy? Não sei, Rafa. Porque as tumbas dos faraós eram onde ficavam guardados os tesouros dos faraós. Quando os faraós eram colocados nessas tumbas, depois que eles morriam, eles também eram colocados lá com todos os seus bens, com suas moedas de ouro, com as suas joias. Que legal, Rafa. Mas isso também se estende por outros povos, inclusive os povos indígenas. É verdade. No passado, né, quando eles faleciam, era enterrado com ele todos os seus pertences. Todos os seus pertences, exatamente. Algo cultural que reflete muitas culturas, né? E lá no Antigo Egito era assim. Só que como lá eles eram muito ricos, muitas posses, muitos bens, faziam, né? Tipo, tumbas enormes, pra caber muitas coisas, né? E aí, em 1907, ele foi contratado para trabalhar por um milionário chamado Lord Carnarvon. E ele convenceu esse milionário a financiar a sua busca pela tumba de Tutankhamon. Arrumou um patrocinador, né, Rafa? Patrocinador. Falou, quero procurar essa tumba aqui. Sim. Quero procurar esse tesouro. Porque, na verdade, o que interessava era o tesouro. Mas o Vale ali dos Reis, a região onde eles acreditavam estar o tesouro do faraó, não era um lugar assim intocado. Ah, não? Não. Porque durante muitos séculos, Andy, houveram muitos saques ali. Muitos saqueadores roubaram as outras tumbas, né? Isso é real, viu, Rafa? Isso é real, aconteceu de isso verdade. Que eu tô falando. Isso aqui é história real, meu filho. Fatos reais da vida real. Então, até as tumbas grandes, assim, dos grandes faraós, como Ramsés, né? Sim. Elas foram roubadas. Então, já não tinha muita coisa nesses lugares. Então, toda vez que o Howard cavava e encontrava um buraco vazio, ele ouvia os colegas zombando dele. Ah, o que você tá caçando não existe. Esse tesouro aí é bobeira. Todo mundo já tava cansado de... Exatamente. Aí você não vai dar em nada. Perda de tempo e de dinheiro, né? Porque o negócio era caro. E aí, o Lord Carnarvon, o milionário que bancava tudo, já tava começando a ficar tenso. Porque... começou a suar frio. Só dinheiro indo. Porque só dinheiro indo. Anos cavando, buracos errados, abriu um buraco aqui, não tinha nada. Abriu outro ali, também não tinha nada. O Carter gastou quase todo o dinheiro do projeto e nada. Daí, num jantar bem tenso, o Carnarvon deu ali a ele uma última chance, né? Falou, ó, se nada aparecer, o projeto vai ser encerrado. Tudo ou nada, né, Rafa? Tudo ou nada. E aí o Carter prometeu, não, mais uma temporada. Só mais uma temporada de escavações
emoções e depois eu paro. Ele tava sentindo alguma coisa, né, Rafa? Tinha um feeling, ele realmente tinha, assim, uma percepção aguçada para essas coisas antes. Sei. O ano que isso aconteceu foi 1922. Imagina a cena, hein? Debaixo de um sol escaldante, as equipes do Carter trabalhando no deserto, a esperança diminuindo. Aquele sol, hein, Rafa? Aquele sol queimando o corpo de todo mundo. Nossa, o suor caindo no olho. Ninguém aguentando mais, o povo já cansado. O que esse cara quer furar mais um buraco? Já não achou nada, não aguento mais. Vou comer na areia praticamente todo dia, um horror. Até que no dia 4 de novembro, algo extraordinário aconteceu. O que aconteceu, Rafa? O trabalhador tava cavando com a sua pá e ela bateu num negócio duro. Aí o Carter correu, o coração disparou, limparam ali a areia e perceberam que tinha um degrau esculpido na rocha. Nossa! E aí continuaram escavando e aí mais outro degrau. E aí a escavação foi revelando uma escada inteira. E essa escada descia para um lugar assim desconhecido. E aí depois de dias de trabalho cuidadoso, né, limpando, removendo a areia, uma porta foi revelada. Uma porta? E essa porta estava selada, Andy. E o selo era o emblema real de Tutankhamon. Não acredito, Rafa. Meu filho, foi um alvoroço. O Lord Carnarvon foi chamado às pressas. Nossa. Ele teve que chegar lá correndo. E aí no dia 26 de novembro de 22, aconteceu um momento que entraria para a história. O patrocinador do seu lado, Howard Carter, fez um pequeno buraco na porta selada, enfiou uma vela, o ar quente soprou assim, um sopro de mais de 3.000 anos guardado. Nossa, imagina o cheiro, hein, Rafa? Imagina o cheiro, hein? Uma coisa meio estranha, Pois né? é. Aí o Lord Carnarvon perguntou, você consegue ver alguma coisa? E o Carter respondeu, sim, coisas maravilhosas. Nem se importou com o cheiro, né, Rafa? Nem se importou com o cheiro. Ele achou um Cheirava tesouro. fortuna. Já cheiro de fortuna, meu filho. Nossa! E olha que coisas maravilhosas que ele encontrou ali, viu? O que eles encontraram, Andy, superou todas as expectativas. Porque até então essa nunca tinha sido encontrada, né, Rafa? Nunca, Ela não foi Andy. saqueada antes. Não, tava tudo lá. Lá dentro tinha estátuas imponentes, Nossa. tronos, cofres cheios de joias deslumbrantes. Nossa. E, claro, a múmia de Tutankhamon. Com aquela máscara de ouro mais famosa do mundo, sabe, Andy? Já deve ter visto, né, nos livros de história. E eu falei que tinha múmia, viu, Rafa? E tinha eu sabia que ia ter uma múmia nessa história Mas a múmia não se levantou. Não, porque ela era uma múmia, né? Sim. Enfim, ali era uma sala cheia até o teto, com riquezas assim Nossa. inimagináveis. Aquela visão fez o Carter esquecer os anos de fracasso, né? Nem lembrava mais. Se fui pobre um dia, não me lembro, né, Eu Rafa? me esqueci. Eu vou te falar que ele ainda passou mais 10 anos inteiros catalogando tudo, tá? 10 anos? 10 anos, uma paciência Nossa, quase era sobre-humana. muita coisa. Quer saber, Andy? Foi um total de 5.398 objetos catalogados. Nossa, Rafa. Desde sandália do faraó até brinquedinho de infância dele. Nossa, tinha de tudo ali. Rafa. Imagina, hein? Mas ó, te falar, nem tudo foi festa não, viu? Ah, não? Não, porque logo após a descoberta, a mídia começou a falar da maldição do faraó. Uma maldição? Isso porque o Lord Carnarvon, ele morreu poucos meses depois de abrir a tumba. Subiu de arrasta? Subiu de arrasta, ele foi vítima de uma infecção. E aí a história da maldição ganhou força com a morte de outras pessoas ligadas à escavação. Sim, mas os cientistas explicaram, Andy, que as tumbas antigas, né, elas podem conter mofo, bactérias muito perigosas. Na real, acidentes e doenças eram comuns naquela época, né? Sim. Mas o boato foi ótimo pra vender jornal. Meu filho, porque juntou a fome com a vontade de comer e já espalhou a notícia, né, Rafa? Exatamente, a maldição virou tipo um mito pop. Sei. Que até hoje aparece em filmes, como esse filme que você citou, Andy, da múmia. Sim, muito legal esse filme, viu, então, Rafa? tem toda a maldição ali da múmia e tal, que tem a ver com essa história. De qualquer forma, a lenda da maldição da múmia só aumentou o fascínio em torno do Tutankhamon. Deu tipo um up na carreira dele. Porque até então ele era esquecido, ele não era lembrado. Esquecido, meu filho. E de uma hora pra outra, ele virou tipo a maior celebridade arqueológica do século XX. Nossa. Tipo assim, foi realmente um up na carreira dele. Foi tipo participar do Big Brother. A descoberta de Tutankhamon não foi apenas um achado arqueológico. Não? Não, foi tipo um evento cultural global. Porque não é só o ouro, né, Rafa, que se trata de toda a história que foi revelada com aquela descoberta, né? Isso acendeu a imaginação de milhões de pessoas, revelou a riqueza e a sofisticação do Antigo Egito e tornou essa ciência, né, a egiptologia, uma ciência mais popular. Mas porque você imagina, né, se encontraram esse, quem garante que não tem mais outros tesouros
perdidos por aí, perdidos, né, Rafa? por lá, exatamente. Aí o Howard Carter, ele tipo, viveu o resto da vida dele como um herói. Seu nome ficou gravado na história. Ele foi o homem que acreditou no impossível e mais, encontrou o impossível. Sabendo que era impossível, foi lá e disse, é impossível. Deu o nome Mas dele, eu né, vou fazer Rafa? do mesmo jeito. E foi, fez e deu certo. Olha, fiquei impactado com essa história, hein? Eu também, viu, Rafa? Interessantíssimo. Imagina quantas aventuras, né, Rafa? Quantas aventuras. Agora, vou falar uma coisa, hein? Da próxima vez que alguém ri dos sonhos malucos que você contar, tipo, eu tenho um sonho de fazer uma coisa e alguém ri, lembra do Howard. Ah! O cara que todo mundo chamou de teimoso e que de tanto insistir fez uma descoberta incrível que devolveu ao mundo o brilho de um faraó esquecido. Imagina que incrível, hein, Rafa? Você, de repente, colocar o seu nome na história, né? Da Porque foi humanidade. teimoso ainda por cima. Por teimosia, Por viu, Rafa? teimosia. E tava todo mundo falando, não tem nada aí, meu filho, chega de cavar isso daí. E ele insistiu e foi lá e descobriu, redescobriu Tutankhamon pra gente. Ó, quem sabe que o Tutankhamon tá lá no além, olhando pra gente, né? E dizendo, tá vendo? Sabia que as minhas sandálias iam fazer sucesso? Por isso que ele guardou, né? Por isso que ele guardou, exatamente. Nossa, né? Rafa, mas que incrível essa história, hein? Eu gostei dela, viu? Gostou, Andy? Gostei muito. Se você também gostou dessa história, deixa seu like, deixa seu comentário, conta pra gente o que você tá achando das histórias aqui do canal. Deixa sugestões, né, Andy, de novas histórias que a gente pode contar aqui. Com certeza, Rafa. Aqui tem história sempre e a gente te espera na próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um super beijo e até mais. Tchau.